Detalhes que sabotam o teu visual. Nada mais, nada menos que entramos hoje no novo mês e entramos hoje numa nova temática. Fica aí até ao fim, porque vais ver aqui muito conteúdo de valor e que te podem ajudar imenso a alterar aí o teu visual com os pequenos detalhes que uma pessoa nem sequer imagina que impactam assim tanto no nosso visual. Então a temática aqui na entrada deste mês são mesmo os pormenores e os detalhes e como eles são importantes. Então, bem-vindos aqui a este direto. Quem entrar aqui no Instagram pode fazer comentários. Quem entrar aqui no YouTube, eu depois só vou ver quando interromper o compartilhamento da tela. Então, sintam-se bem-vindos aqui a este direto, a mais umas conversas do Bunny. Eu já tenho aqui os cabelitos. Mais umas conversas do Bunny. E já sabem que a semana começa à segunda, e se for comigo e com o Bunny, espero sempre que seja melhor ainda. Pois é, a semana passada, isto aqui uma à parte, e quem for ver em diferido pode colocar aqui para a frente, mas a semana passada não houve conversas do Bunny. Já não era para haver segunda-feira, era para ver na terça-feira. Ela foi adiada com a convidada, mas penso que ficará para esta semana. Porquê? Porque a convidada teve um imprevisto pessoal, teve uma cirurgia, e então estamos aqui a ver quando é que ela poderá estar aqui em direto connosco, mas vocês vão amar a convidada. Em todo o caso, segunda-feira tivemos um apagão generalizado aqui pela Península Ibérica e eu não queria entrar aqui neste direto sem falar também um pouco disto, porque não é que tenha a ver com esta temática em concreto, mas faz-nos pensar um pouco de uma coisa que eu já falei aqui também num vídeo atrás, que é o que temos como garantido, não é? A simplicidade que damos às coisas são coisas tão fáceis que nós já nem metemos em causa, assim como ter um telemóvel, pegarmos no telemóvel e falarmos com alguém, nós já não pomos em causa não viver sem o telemóvel. O mesmo acontece sem energia, sem água, porque na nossa realidade é esta, e então custa imaginar dar um passo atrás. E muitas vezes esses passos atrás são importantes também para nos fazer parar e pensar. E o mesmo pode acontecer quando tu realmente quebras ou há alguma coisa no teu visual que não estás a gostar, ou alterou aí alguma coisa em ti, fisicamente. Às vezes são momentos de parar, pensar e redefinir uma nova rota, uma nova estratégia, um novo visual, quem sabe, porque às vezes andamos ali tão em piloto automático, tão a leste, muitas vezes, de nós próprias, que são momentos assim quase como estes apagões, não é preciso chegar a tanto, mas às vezes são estes cortes, estas mudanças, são necessárias também para nós redefinirmos aquilo que faz sentido também para nós. E antes de avançar também, quero a quem é mãe, quero desejar a quem é mãe ou quem gostava muito de ser, os meus parabéns a todas vocês, porque existimos no mundo também graças, quer aos pais, quer às mães, mas as mães são a nossa barriguinha que nos aloja ali naquele conforto durante 9 meses, habitualmente. Portanto, foi o Dia da Mãe. Quem não a tem já fisicamente, pense que ela está convosco aí num campo mais espiritual. E sei que para algumas pessoas também há um desejo enorme de ser mãe e que também possa custar não o ser, mas mãe é quem dá amor e às vezes não é o que sai de nós, mas também em tudo o que nós nos empenhamos também é de amor, são coisas diferentes, mas há amores também diferentes e há amores maiores. Então pensa assim, porque eu conheço muitas mães que não deram à luz e são autênticas mães, mães super mulheres. Por isso, um beijinho a todas as mulheres, como mulher e a mulheres mães também. Então, vamos aqui já iniciar. Eu antes de fazer aqui a partilha, isto foi uma à parte. Olá, Sandra, tu és uma querida, estás aqui sempre a fazer aqui companhia. Sandra, este direto se calhar vai fazer muito sentido para ti em algumas coisas. Não sei se vai fazer ou não em
particular, se é um desafio teu, mas se calhar vais olhar para a tua roupa e para a forma, aqui de vestir algumas peças, se calhar com outros olhos, ou pelo menos vai-te relembrar aqui alguns detalhes que se calhar já ouviste em coisas comigo, mas se calhar o ponto de vista vai ser diferente. Quem estiver aqui a ver aqui nas plataformas aqui dos diretos e quem não estiver a ver aqui no YouTube, eu vou pedir para convidar para virem aqui do Instagram para o YouTube, porque eu vou partilhar conteúdo. E é um conteúdo mais do que texto, é visual, porque hoje o direto implica muito aqui o visual. Obrigada, Sandra. Então, sem mais demoras, porque eu falo pelos cotovelos, sem mais demoras, vamos então aqui iniciar este direto, esta partilha. Qualquer questão, podem ir colocando. Sandra, já sabes, vais colocando aí todas as questões que tu quiseres. Eu de vez em quando vou tentando parar a partilha para ir vendo se tem aí alguma coisinha ou não. Então, vou aqui partilhar. O vosso fim de semana foi bom? Se quiserem, deixem aí um comentário. Foi uma semana um bocado atípica, é verdade. Mas pronto, isto, há pessoas que têm-se queixado que isto dos feriados mexeu, está aqui o corpo difícil de adaptar. Isto também mexe connosco, com o nosso ritmo, é verdade. Então, vou aqui fazer a partilha, que já está aqui. Deixem-me só ver se está tudo ok. Está a aparecer bem. Então, vamos aqui fazer a apresentação, que já dá para ver o que é que eu tenho aqui na mão. É verdade, é o cartaz de hoje. Então, eu acho que estão a ver bem. Deixem-me ver só mais uma vez aqui. Está. Ok. Então, hoje vamos falar então da temática, a importância dos detalhes. Esta é a temática para este mês, mas hoje, dividido por semanas, temos aqui subtemas e hoje o primeiro tema é detalhes que sabotam o teu visual. Pois é, parece que não. Ah, Sofia, são detalhes. Isto, que peso é que isto tem? São detalhes. São detalhes que muitas vezes são quase imperceptíveis, ou nós não damos o valor que eles realmente têm, mas que resultam, não são às vezes em erros graves, mas o que é certo é que são aquelas, quando uma pessoa está a cochear com um sapato bonito, estão a ver, o sapato até é bonito, está o visual todo bonito, está impecável, agora ele estar ali a cochear parece que não combina. E é um pouco por aí, é um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença. E às vezes, por ser o detalhe, nós não temos esta capacidade de olhar com olhos de ver, ter esta percepção e esta clareza, e se calhar desse lado tu olhas para o espelho e dizes: aqui qualquer coisa que eu não estou a gostar, e não sabes identificar o quê exatamente. Então pode ser um destes detalhes e fica aqui comigo para ver se faz sentido ou não. Então, vamos abordar aqui hoje convosco, vou abordar aqui convosco. Eu vou tocar aqui em três tópicos, digamos assim, que é o caimento das peças, a base, a elegância, pronto, o que ali que funciona bem. E eu quero vos dizer uma coisa, quando eu falo aqui ou de elegância, ou de estilo, ou o que quer que seja, eu não estou a dizer que tem de ser um estilo como o meu. Há pessoas que não são femininas, há outras que são completamente diferentes de mim e está tudo bem, porque realmente é isso que nos distingue. O que eu quero dizer muitas vezes com elegância é que eu, ao olhar para ti ou outras pessoas, a coisa funciona, que esteja aí que seja com um pensamento construtivo com o qual tu te vestes, que seja para ti, que seja algo que eu diga assim: "Eu nunca iria usar aquilo, porque não tem nada a ver comigo, mas fica espetacularmente bem em ela". E é isso é que é o mais importante, ou seja, tens de adaptar a ti, porque existem pessoas mais românticas, desportivas, existe pessoas mais com ar citadino e urbano, e está tudo bem. Tens de adaptar a ti. Bem-vinda, bem-vinda. Olha, se quiseres, passa aqui para. Já há muito tempo, não te via, beijinho. Se quiseres, passa aqui para o YouTube. Tens o link num story meu,
Porquê? Porque eu vou partilhar imagem e com a imagem se calhar vai ajudar mais. Se não virem hoje, isto vai estar disponível no canal do YouTube, eu não tiro do ar, portanto estes vão estar livres para se quiserem vejam e podem pôr 2 vezes mais rápido, assim não me ouvem tanto, mas veem o conteúdo. O segundo tópico, a lingerie não é invisível, pode ser usada por baixo de uma peça, mas ela não é invisível. Ela transparece muita coisa e a forma como as peças também caem. E é um alicerce da imagem, ou seja, começa por dentro, não é? Está aqui por baixo da nossa roupa, mas é por aí que começa muitas vezes o resultado final. E a psicologia dos detalhes, o poder do invisível, daquilo, dos tais pormenores que nós muitas vezes nos esquecemos. Então, vamos aqui começar no primeiro ponto e temos logo aqui uma imagem marcante. Uma peça que não se adapta ao teu corpo pode gritar mais alto que as tuas palavras. E eu lembro, quando eu estava a selecionar esta imagem, eu lembro muito desta moda. E eu andava mais na altura da universidade, em 2003, isto foi um bocadinho ali no início dos anos 2000, as calças de cintura descida, ou mais descida, elas vieram com força e alteraram muito o visual, e tornaram uma segunda cintura, numa zona onde não era habitual a cintura. Eu acho que já comentei aqui convosco que eu tive uma amiga que usou durante cerca de 2 anos este estilo de calça, e ela depois ficou com o corpo um bocadinho deformado. Eu não sei se depois aquilo iria ao sítio, mas ficou, quando ela se despia, ela tinha 2 covas e uma delas era na zona onde a calça habitualmente batia, e aquilo não saía depois dela despir, aquilo mantinha. Portanto, há há uma coisa são peças que vêm, que não eram as mais corretas de usar, mas que vêm numa moda, numa tendência. Mas a outra é quando nós estamos a vestir tamanhos que não são os nossos, ou já foram e a gente ainda quer lá caber, ou não. Então é importante tu perceberes e conheceres também o teu corpo e perceber que não é por ficares contente em vestir um tamanho mais pequeno que ele te vai ficar melhor. Tipo, ai, consegui caber no 38, pronto. Mas de que é que isso adianta se depois vai acontecer isto visualmente? Boa tarde a quem está aqui em direto. Se quiserem seguir as imagens, passem aqui para o canal do YouTube. Então, isto muitas vezes não precisamos de dizer, mas vê-se, sente-se. Claro que vais-me dizer assim, mas eu gosto. Tudo bem. Uma coisa é com a consciência, é um ato pensado e uma escolha. A outra é uma pessoa usar sem ter essa percepção e essa consciência. Então, na realidade, existe este erro comum de usar roupas que não se adequam ao formato do corpo. E às vezes o nosso formato do corpo hoje não é igual àquele que era antes. E eu ainda tive no ateliê tive no ateliê com uma cliente e ela diz que por acaso não alterou muito o corpo, até emagreceu um bocado, até está um bocadinho magra, mas há pessoas que têm tendência com a idade a alargar nos ombros, aqui na parte das costas, na omoplata, têm tendência às vezes a alargar e são pessoas magras. Ou seja, às vezes o nosso corpo vai se adaptando, vai sendo diferente ao longo do tempo. E as peças que tu vestias, que vais repetindo sem pensar, porque estão ali do dia a dia, se calhar elas continuam-te a vestir, mas se calhar ficam mais justas, ou começa ali a alterar alguma coisa e visualmente podem já não ficar tão bem. Então é importante tu começares a reparar nesses pormenores. Muitas vezes podem criar, e estas peças quando não se adaptam bem ao corpo, podem criar volumes indesejados, que foi aquela imagem que eu vos mostrei, mas vou-vos mostrar aqui outras a seguir, e pode transmitir um bocado de desleixo da tua parte, e não é isso que eu acredito que tu queiras, não é? Uma pessoa que parece que está a usar uma peça que não é do tamanho dela, parece que foi uma peça que foi emprestada e não tem mal nenhum, eu empresto alguma roupa à minha irmã, e ela também já me chegou a emprestar, mas, hum, acaba por, se a coisa não está proporcional e não está a cair bem, seja por estar muito larga ou muito justa, vai parecer que não tiveste o mínimo de cuidado em primar, em teres um brio pessoal contigo mesmo. Então,
isso também transmite e comunica. Qual é a sequência disto? Diminuir a tua confiança, se tu perceberes que aquilo não está muito bem, vais andar sempre ali com aquela coisa do: "Será que estão a olhar para mim? Será que eu estou bem?" Depois ainda vais pôr em causa, se vires alguma tiveres a percepção que alguém está a falar, e pode não ser de ti, se tu estiveres insegura, já vais achar que estão a falar de ti. Ou se vires alguém a rir quando tu por acaso estás a passar, como tu estás ali fragilizada, estás ali a pensar que não estás assim tão bem, podes começar a interpretar mal, podes começar a fechar-te e podes começar a transmitir uma falta de também profissionalismo. Então existem aqui várias coisas que podem arrastar, começa muitas vezes por pequeno, mas pode criar uma bola de neve, porque tudo começa pequenino. E às vezes diz assim: "Ah, Sofia, isso não tem importância." Tem. Psicologicamente começa a ter se ouvires qualquer coisa. Tive uma aluna, foi a minha primeira aluna do programa meu, foi a primeira pessoa que se inscreveu e a gente guarda sempre na memória as primeiras pessoas, não quer dizer que as outras não se guardem. Olá Isabel, bem-vinda. Mas ficamos sempre na memória em quem não nos conhece, a primeira vez que nos compra um programa com um valor um bocadinho mais elevado. E ela comentou uma vez numa aula fechada que nós tivemos, ela comentou-me que se lembrava perfeitamente de um comentário que uma colega de trabalho lhe fez por causa de uma determinada roupa. E depois ela mostrou-me a roupa e como é que aquilo assentava para percebermos que se aquilo tinha fundamento. Mas depois ela disse-me que no mesmo dia outras pessoas a elogiaram muito. Mas acham que ela se lembrava dos elogios? A primeira coisa que lhe vem à memória, sempre que ela pega naquela peça, era lembrar-se daquela crítica que recebeu. Só que era uma crítica de alguém que não estava minimamente interessada em elogiar. E nós não temos que elogiar quando não é verdade, mas se calhar não temos que dizer nada, não é? Ali não, ali era para deitar abaixo e para magoar. Então temos de ter isso em conta que nós, por mais fortes que sejamos ou que não queremos ligar a isso, claro que magoa. E se estivermos num dia mais fragilizado, mais em baixo, há comentários, se a gente não tiver minimamente cuidado, ou briosa, ou com estes pormenores, não é, de detalhe, acaba por ficar ali sempre ali a pedrinha no sapato, como eu costumo dizer, e isso vai-te sempre influenciar as tuas escolhas, futuras, e não há necessidade. E então, uma solução que tu podes ter neste caso, investir em ajustes personalizados. Eu falo aqui algumas vezes que nós, quando vamos às compras, vamos a lojas standard, a roupa é mesmo isso, é standard. Existem tamanhos S, M, L, XS, XL, 2XL, existem muitos tamanhos. Há casas que têm tamanhos até muito grandes, outras têm os tamanhos mais comuns, mas o que é certo é que existem vários tamanhos. E eu visto praticamente o mesmo tamanho de uma das minhas irmãs. A peça a mim não assenta igual a ela. Porquê? Ela é mais alta do que eu, as coisas têm outra proporção. Mesmo as mangas, que supostamente deviam ser 3/4, às pessoas mais altas, não é? A minha irmã dá-lhe 3/4, a mim fica comprido, não dá o efeito de 3/4, fica mais comprido no meu braço. E então há coisas que nós, quando compramos a roupa, nós também devemos ter esta consciência se há necessidade de fazer algum tipo de bainha, de alguma alteração visual na peça. Então, os ajustes devem existir quando a peça está ali num modo que não funciona tanto no nosso corpo. E há muitas coisas que nós deixamos de fazer porque: "Ah, não, isto até não faz muita diferença", mas se estivesse no ponto certo, fazia. E a leitura visual é diferente. E para isso também é importante conheceres o próprio corpo. E isto é fundamental, teres a noção que corpo é o teu. O que eu costumo chamar biotipo. Eu costumo fazer de vez em quando, e se calhar vou entretanto fazer este workshop, que sobre é tu conheceres e teres a percepção de como é que é o teu tipo de corpo atual. E faz todo o sentido, porque todo o teu investimento que tu faças nas tuas compras, já vais ter em conta a tua consciência do teu tipo de corpo. Porque não estamos a falar de mais ou menos dinheiro, pelo contrário, se calhar vais estar a gastar dinheiro
numa coisa que não vais, ter o resultado que gostarias. Então, se eu tenho uma peça que me assenta bem e tenho uma exatamente ao mesmo preço que não assenta tão bem, o investimento é igual, mas o resultado vai ser completamente diferente e pior, psicologicamente diferente também. E isso não tem preço. Então, escolher cortes que valorizam o nosso tipo de corpo é fundamental. E isto tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a tua noção de autoconhecimento, porque não adianta uma pessoa estar a pegar no telemóvel, a ouvir dicas e dicas e dicas, ai, para um corpo ampulheta, vamos assim, para um corpo triangular, devemos usar isto. Ok, então, mas e que corpo é o meu? Vou vestir o quê daqueles todos? Alguns, se calhar, são fáceis de eu dizer que eu não sou aquele. Mas e aqueles que tu não sabes muito bem? Então, isso sim, é teres a consciência disso. Eu tenho aqui alguns exemplos. Há aquele exemplo muito comum que é o botãozinho já ficar apertado no peito e às vezes não é o peito que aumenta. Há senhoras que o peito aumenta com a menopausa, mas ou com a amamentação também, pós ser mãe. Mas às vezes aquela largura de costas que eu vos falei pode causar isto. E acham que fica bonito se vocês forem, por exemplo, para o trabalho com uma camisa assim? Ou se vocês têm um negócio, há aqui mulheres a assistir que têm um negócio, acham que ficaria bem vocês estarem ali com uma peça super apertada e se mexerem um bocadinho, abre até o botão e se calhar via-se alguma coisa que vocês não gostassem de ver. O que é que isso transmite? Eu não estou a dizer que a pessoa é boa pessoa ou má pessoa, não vamos por aí, não é esse o caminho aqui. É explicar-vos que isto também não é futilidade, é algo que mexe connosco próprias, com a nossa autoestima. Isto não é só roupa o que eu falo aqui. Só que o meu veículo de comunicação é a roupa para vocês, porque a roupa é algo que eu vá vestir a minha vida toda. Se calhar não viste é a mesma a minha vida toda, o mesmo género de corte a minha vida toda, o mesmo de cor a minha vida toda. Eu, por acaso, estou com uma peça que não é muito comum eu vestir, que é o castanho, uma cor castanha, e agora até vou de vez em quando introduzindo, mas até há algum tempo atrás não me fazia muito sentido. E esta peça já tem alguns anos e eu raramente a uso. Estão a ver? Nós temos momentos. Depois tem aquela imagem aqui ao lado que é, vamos ver se ainda cabe na calça, e depois pode não ficar tão bem, o bolso não cai bem, começa a sair. Se for uma calça de tecido que não seja de ganga, não é? Que não seja estas sarjas, mas se for uma que se quer larguinha ou fluida ou pantalona, quando está muito justa, depois tudo também abre, as pinças abrem. Acham que fica bem, não há necessidade, porque depois vocês também não se vão sentir bem, depois dizem: "Ah, a roupa é que fica mal, fica tudo mal, não há nada que eu gosto de me ver". Não, no caimento certo fica bem. Então, toca lá, não olhem para as etiquetas, não olhem se é um 42, se é um 44. Não vão vestir um 42 só para dizer que é um 42 quando não vos fica bem. Usam o que é real, o que é agora, mas trabalhem para aquilo que querem. Ok, eu quero chegar a um 42, quero voltar a vestir o 40. Está bem, vão trabalhando nisto. Quando o corpo for modificando, vão voltando a usar aquelas peças que eram o tamanho. Mas agora não usem o tamanho que não é o vosso, porque não vai ficar bem, não vai funcionar. Vocês vão ficar mal dispostas, muitas vezes estão sentadas, têm que abrir botões. Isso não é cómodo, não é prático, não é viável, se calhar até vão se magoar no estômago, vão criar desconforto sem necessidade. Então, toquem aí a alterar algumas coisas, porque não há necessidade de fazerem isto. Estão a ver quando eu vos falei das alterações, eu já vou ver se tenho aqui comentários, mas das alterações visuais das bainhas, reparem nesta senhora que tem peças similares, como se ela tivesse feito aqui pequenas alterações, mas reparem visualmente o impacto que dá também no estilo e até na idade. Há roupa que nos tira idade e há outras que acrescenta muita idade. Reparem no pormenor de ter algo a alongar muito a nossa silhueta e não. Por exemplo, abaixo do joelho, o impacto que dá, nem toda a gente funciona bem com a roupa abaixo do joelho. Ou então depende do look também, do restante, porque um conjunto não é feito só
com uma saia, ou só com o top, ou só com uma camisa, ou só com o sapato, é um todo. E aqui vocês conseguem ter a percepção de, reparem, o decote dela, da parte de dentro, ver-se um bocadinho mais de pele, dá logo ali uma leveza ao rosto. Reparem no cintado, mesmo que a pessoa não tenha muita cintura, o corte mais cintado dá, mesmo que ela não exista muito, tem ali aquele corte, faz psicologicamente, visualmente, o óptico, a nossa ilusão óptica, vai achar que ali está mais estreito. Estão a ver a altura da saia? Claro que depois também temos aqui Sabrina, que não fica se calhar tão elegante, temos um sapatinho que acaba por ser mais bicudo e não tem de ser um salto muito alto, porque há sapatinhos que alongam e têm um salto raso, ou uma sapatilha gira. Vocês adaptem ao vosso conforto, vocês devem se sentir bem, mas reparem como os pormenores fazem a diferença. Olhem o comprimento das mangas. Reparem no pormenor. Lembram-se de eu dizer que às vezes eu queria que a manga fosse um bocadinho mais pequenina e para mim fica mais comprida? Reparem logo ver-se um bocadinho mais do pulso e estar com o bracinho mais tapado. Às vezes dá jeito, não é? No inverno. Mas muitas vezes vocês não usam a roupa de inverno só assim. Também usam a de verão, as camisas mais folgadinhas e mais levezinhas assim também. Portanto, comecem a reparar naquela peça assim: eu tenho uma peça que se calhar, se eu subisse um bocadinho a manga não era pior. Então, reparem aqui nos pormenores. Isto para vos dizer que nós todas temos, cada corpo é um corpo, há corpos muito diferentes, mesmo se o tamanho for igual. E cada pessoa vai escolher o corpo e a peça, vá, neste caso, a peça que mais valoriza cada corpo. Nós temos aqui a primeira senhora, a primeira rapariga, não vai vestir igual à segunda, a segunda não vai vestir igual à da terceira. Claro que há peças que podem ser similares, os decotes podem até ser similares, mas há coisas que nós temos de ter em linha de conta e tudo funciona de forma diferente para cada corpo e para cada estilo. Então, reparem aí nos pormenores e nas diferenças que isso pode causar. E vocês podem também experimentar fazer essas alterações ou antes de comprarem, experimentem várias peças na loja, até diferentes, para depois experimentarem no provador e verem, tirarem essas conclusões também, vocês olharem e sentirem: "Olha, que giro, olha, é um decote redondo para um decote em V, a diferença que faz". E isso faz logo terem uma percepção clara, das coisas. Então, vamos aqui para o ponto 2. Deixem-me ver se eu tenho aqui, vou parar aqui um bocadinho a partilha, só para ver se eu tenho aqui comentários. Não, não tenho. Sandra, está a fazer sentido? Tens assim algum pormenor que identifiques que não faças muitas vezes? Por exemplo, as bainhas ou as bain por norma, as bainhas das calças é uma coisa até comum que as pessoas fazem para não estragar no chão. Mas bainhas de saia, eu tinha algumas clientes de vestidos que as pessoas não faziam. E depois era a diferença de ficar abaixo do joelho e 2 centímetros acima, ficar ali a meio do joelho ou um bocadinho acima do joelho. Faz uma diferença enorme, enorme. Então vou continuar aqui a compartilhar a minha tela. Então vamos aqui para o ponto 2. A lingerie não é invisível. E aqui vocês vão achar piada também aqui algumas imagens que eu pus e tirem umas fotos comigo para vocês verem aqui uma diferença, que às vezes isso acontece. O que está por baixo sustenta o que está por cima. Por isso é que é importante. A lingerie faz diferença. E esta aqui, por acaso, eu tirei, fotografia esta, isto é de renda. A rendinha é bonita. Se vocês, eu por acaso não pus nenhum exemplo desse, mas se por acaso vocês tiverem uma renda ou algo volumoso, por exemplo, há rendas que até são relativamente direitas, sem muito relevo, mas algumas têm florzinhas e até algum relevo, ou miçangas, ou brilhantes. Tenham cuidado, porque a roupa que vocês colocarem por cima, se for fininha, for uma malha, vai-se notar uns altos que, como nós não estamos a ver a lingerie, nem é suposto ver, mas quando é uma peça fina,
vai-se notar ali umas irregularidades que às vezes fica mais estranho do que bonito. Tenham isso em linha de conta. Às vezes mais vale aquele liso para ficar melhor do que uma coisa que não se percebe bem o que é aquilo e às vezes até prejudica visualmente. Então, erros comuns aqui em relação à lingerie. Ignorar a importância da lingerie adequada também a cada tipo de peito e de corpo, ou seja, largura de costas, porque nós nos sutiãs temos duas coisas importantes, que é a largura à volta do nosso tronco e o volume do nosso peito. Então, é importante nós adequarmos as duas coisas para que o resultado final seja bonito. Resultando, muitas vezes, em marcas no corpo, marcas nos ombros, há marcas, quando o tamanho não é o certo, há ali sempre alguma coisa que não vai funcionar bem. Falta de sustentação, muitas vezes no peito, e desconforto. A longo prazo pode haver mesmo um desconforto. Consequência, o comprometimento da nossa postura, porque, por exemplo, sobretudo para quem tem o peito maior, isto pode ser algo a longo prazo complicado, mesmo de saúde. O próprio desconforto e a insegurança também. Se tu por baixo não estás bem, não estás confortável, também vai-se notar que a tua linguagem, a forma de tu estares, o teu corpo, a forma como tu vais comunicar, vais gesticular, vai sentir que tu estás desconfortável e isso vai mudar também a tua comunicação, porque estás a dizer uma coisa, queres estar atenta ao teu conteúdo, por exemplo, ou à conversa, ao diálogo que estás a ter, mas o teu cérebro está sempre a ir ali a pensar no que está ali a acontecer, o que é que tu querias estar a mudar ou a fazer, ou se calhar até querias abrir o sutiã porque estás desconfortável ou regular a alça e não o vais fazer naquele momento porque não é o apropriado. Então, isso também vai poder influenciar de uma forma negativa a tua comunicação e aquilo que tu sentes. Tenho aqui um exemplo e tenho aqui um desenhinho, por acaso, que encontrei muito interessante, que é o que às vezes as pessoas costumam fazer, que são os erros, que é ou demasiado apertado nas costas e sai as bochechinhas todas aqui, depois temos um que está bem e o outro também não está bem. Porquê? Pode não apertar nas costas, mas tem as alças muito puxadas, a fazer não tem sustentação, nota-se que aquela alça, o peito deve ser muito pesado, e ao regular a alça, ao querermos ajustar a alça, o que devia estar direito atrás, não é? Para sustentar bem o peito e o suporte do peito está a levantar. Porquê? Porque não tem sustentação. Então é importante. Depois tenho aqui uma imagem, um bocado com o visual do que não se deve usar e o que se deve usar. E assim às vezes é mais fácil de ver. Então, soluções para isto, Sofia. Escolher a lingerie que ofereça suporte aqui no peito e às vezes não tem de ser só no ombro, mas é importante que a alça seja ou grossa para peito mais volumoso e pesado, ou então também com a ajuda de suporte abaixo aqui do peito, porque uma faixa mais larga acaba por também ter mais sustentação de peito para não obrigar a tanto peso na alça. Porquê? Porque se uma alça for fina, para um peito muito pesado, o que é que acontece? Começam a ficar marcas muito vincadas e feridas. Há pessoas que às vezes até metem discos de algodão para não ficar magoada. Então não é mais fácil comprar um sutiã de alça mais larga e com outro tipo de suporte de peito? É, não é? Estamos ali a ferir o nosso corpo sem necessidade quando temos outras coisas que funcionam e valorizam muito mais. E cada vez mais há sutiãs para tamanho grande, muito bonitos. Antes não eram nada bonitos, as pessoas não gostavam, achavam que pareciam velhas, mas hoje em dia não há desculpas. Há lingerie muito bonita, muito sexy nos dias de hoje, portanto, toca aí a saber escolher. E também deve ser compatível, não é, com o vestuário exterior. E este vestuário exterior não tem só a ver com aqueles volumes e aquelas irregularidades que eu falei, mas também com a cor da peça. Então, temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma pessoa que não tem muito peito, portanto, não precisa de um sutiã, nada de XPTO para sustentar o peito. E há pessoas que nem usam sutiã. Eu conheço algumas mulheres que têm o peito pequeno e não usam sutiã.
E há outras que têm peito grande, também não querem usar sutiã, mas o efeito depois visual é diferente. Mas há pessoas que eu conheço de peito muito pequeno que não usam sutiã. E está tudo bem. Mas a preocupação desta mulher é quase nula em relação a escolher. Provavelmente vai escolher mais pela estética e daquilo que quer que aquela peça transmita e às vezes colocar a brincar e se colocar só um blazer por cima e dar aquele ar muito charmoso e sexy, e não tanto pela parte de usar o próprio sutiã e porque é que ele serve. Depois temos aqui alguns exemplos para pessoas, para mulheres que têm o peito muito maior. E uma das coisas que vocês notam é a caixa de peito, a maminha estar lá toda dentro, toda composta, para também poder sustentar bem o peito e cair bem nas peças, porque senão, se estiver muito apertado e muito pequeno, vai fazer ali uma segunda maminha em cima, então também não vai ficar muito bem. Então, é escolher também as alças que funcionam melhor, há algumas mais largas, há outras que não são tão largas, e também a parte de baixo, eu falo aqui mais do sutiã, mas a cuequinha também faz a diferença. E há a cueca que faz ali um pouco de cinta, que também ajuda. Às vezes as mulheres nem têm muita barriga, há mulheres que nem têm muita barriga, mas usam esta cuequinha porquê? Porque faz ali logo aquela adelgaçar bonito. E não, depois é uma questão de gosto e do efeito depois que se quer ver no resultado final. Mas há muitas opções. Então, para um look perfeito, a lingerie, como deu para ver pelas imagens, é importante. E às vezes há lingeries que são autênticas obras de arte, são muito bonitas e quase que dá vontade de as mostrar mesmo, que nem parece lingerie, parece quase um, um elemento de vestuário exterior. Eu tenho aqui um exercício, por isso é que eu gostava. Ai, isto abanou agora um bocadinho. Por isso é que eu gostava que vocês estivessem aqui no YouTube a ver. Eu peguei em 2 sutiãs meus e eu estou com uma peça vermelha vestida. É um coral, vá, não é bem vermelho, mas é assim um tom coral. E peguei num sutiã à cor da minha peça, do meu top, e tenho um cor da pele, à cor da minha pele, é um bege clarinho, um creme, vá, digamos assim. Então, com aquela peça de roupa, que é o tom mais avermelhado, que sutiã é que eu devia colocar? E o que acontece muitas mulheres é, se a peça é vermelha, meto um vermelho. Se a peça é branca, vou meter um sutiã branco. Se a peça é preta, vou pôr um sutiã preto. E anda-se muito com essa ideia atrás. Mas nem sempre é assim que funciona. Nem sempre é o melhor. Às vezes, quando tu usas branco, funciona melhor um cor da pele ou até um vermelho, já dependendo do tipo de peça, mas tem em linha de conta que não é pela peça de fora ter a mesma cor do sutiã que vai funcionar melhor. Então tenho-te aqui, vou-te mostrar aqui o resultado de eu usar o sutiã vermelho e o sutiã à cor da pele com esta blusinha. Não quer dizer que tivesse grave eu usar o vermelho, mas a percepção não é a mesma coisa. E o efeito da peça também não brilha tanto, porque a peça tem a graça de ser assim com aquele efeito mais transparente e parece que eu não tenho quase nada por baixo, passava despercebido eu ter um sutiã. Mas depende da comunicação que tu queres fazer, mas eu costumo usar com o bege. Mas isto é para uma pessoa ter esta percepção, porque às vezes nós só não paramos para pensar. Fazemos tudo tão com um impulso, tão naquela de uma lógica, que às vezes esquecemos de experimentar ou perceber que aquela lógica se calhar não funciona. Então é bom tu teres essa percepção. E se calhar coisas que tu estás a fazer ou que estás a usar, aqui como eu, porque eu vejo muito isto. Há pessoas que eu vejo com sutiãs com cores completamente diferentes que não ficam tão bem em determinadas peças e bem, sobretudo as transparentes. Então comecem a ter esse cuidado e se for transparente até podes brincar com uma lingerie bonita por baixo, mas com cuidado em que uma pessoa diga que foi ali estratégico em que eu diga assim: olha, houve este cuidado aqui, do que uma coisa que parece desleixo, porque isso vai comunicar. Olá, Cátia, beijinho. Então, isto serve também para tu teres esta percepção, porque nós, quando olhamos, porque se eu estivesse aqui a dizer, tu não tinhas a percepção, o que é que ela quer dizer com isto?
mas vendo aqui nas fotos consegues ter essa percepção e essa comparação. Faz sentido? Hum, Neste ponto 3 já estamos assim pertinho do fim, neste ponto 3 temos a psicologia dos detalhes, o poder do quase, não é invisível, mas é do quase invisível, ou seja, parece coisas tão irrisórias, mas fazem a diferença. E aqui um bocado mais focado para as proporções. Vocês vão ver aqui alguns detalhes. Os detalhes quase imperceptíveis são os que mais se sentem. Estão a ver tudo aquilo que fomos falando agora e que das imagens que eu fui mostrando. Às vezes estamos a falar de 1 cm ou 2 de bainha, às vezes estamos a falar de 1 cm ou 2 aqui no comprimento de uma manga, às vezes estamos a falar de 1 cm ou 2 ou 3 num decote, mas o que é certo é que parecem detalhes, parecem coisas tão pequeninas, mas fazem muita diferença no visual. E vais ter isso aqui agora também em conta, nos pormenores aqui das imagens que eu vou partilhar contigo. O que é que acontece? Quais são os erros comuns aqui neste tópico? Subestimar o impacto psicológico, já fui falando dele aqui ao longo daqui do direto, de pequenos detalhes no vestuário. Psicológico porquê? Porque vai impactar a forma como tu te sentes. Quando tu abres o armário e sentes que não estás a gostar de nada, parece que nada te fica bem, não sabes o que é que aconteceu, porque até gostavas de usar aquelas peças e agora parece que já não gostas, podem ser realmente esses os detalhes. Pode ser o tamanho já não ser o certo para o teu tipo de cor, pode ser o teu gosto ter mudado, pode ser até o teu cargo profissional ser diferente e tu já não te queres colar com aquela imagem que tu tinhas antes, ou seja, aquele tipo de peças, de estampados, por exemplo, de desenhos, pode já não fazer sentido para ti agora. Imagina que ocupas um cargo um pouquinho de responsabilidade ou queres transmitir alguma autoridade, alguma confiança. Imagina que é algo assim mais sério, um trabalho mais sério. E tu vestias-te muito com, sei lá, t-shirts da Mini, por exemplo, coisas muito infantis. Se calhar, mesmo que o tamanho esteja certo para ti, se calhar aquela imagem já não cola contigo. Portanto, há aqui várias coisas que tu deves ter em linha de conta que parecem pormenores, mas são grandes, fazem grande diferença. São pequeninos nos pormenores, mas têm impacto grande no visual. Olá, Marco. E usar lingerie ou roupas que já não estão em condições, isto é a parte psicológica que estamos a falar também, ou não têm as proporções mais corretas, que foi o que falámos ainda há bocadinho. Mas a parte de eu não vejo, ela está aqui debaixo, a lingerie não se vê, deixa estar, podes usar qualquer uma. Então, há coisas que já nem sequer estão em condições, quer para cumprir o propósito dela, de sustentação, não é? No caso da lingerie, mas também tu estás a dizer, ou seja, os outros podem não saber que aquilo está estragado, sujo, manchado, o que seja, mas tu sabes. Então, qual é o peso psicológico que isso tem para ti? Tu sentes que não tem nenhum. Mas o que é certo é que sabes que aquilo não está em condições. E se calhar por isso é que não te importas de que esteja escondido. Porque se fosse uma peça exterior, se calhar já não tinhas o mesmo propósito ou o mesmo desrespeito contigo própria. Eu costumo dizer assim, houve uma vez, eu comentei isto já num direto há muito tempo, isto já vai há algum tempo aqui os diretos, mas eu partilho aqui também convosco. Eu tinha muito hábito de usar camisolas interiores quando era mais nova. No inverno, usava camisolas interiores, eu acho que quase toda a gente usava. E às vezes elas iam-se desgastando e isso, e a minha mãe ia dando um pontinho e sobretudo debaixo dos braços, nas axilas. E houve uma altura que eu tive de ir ao médico, quando o médico pediu para eu despir, porque tenho problemas cardíacos e era um momento em que eu precisava de estar despida para fazer um exame, e eu tive quase vontade de me enterrar porque me ia despir ali. E iam ver a minha roupa. Ainda não era muito o hábito de pôr em cabines. E eu assim: "Ai, que vergonha". E então a partir daí deixei de usar. Não é que eu podia continuar a usar, mas, com uma peça que não tivesse, remendada ou qualquer coisa. Mas o que é certo é que eu comecei a usar peças, a fazer de,
de roupa interior, não é? A fazer de camisola interior, mas são peças básicas, em que se eu me sujar, eu tiro a roupa de fora e aquilo não parece uma roupa de dormir. Ou seja, é algo que fica bonito na mesma. Então eu passei a usar, a comprar básicas, cotes em V ou não, mas de algodãozinho, em preto, em branco, o que for, dependendo da cor que eu esteja a usar por dentro, em que se eu tiver que despir, por algum motivo que não seja só de eu ir ao médico, mas se eu tiver que tirar, eu também estou apresentável. Então a partir dali serviu-me de emenda. Então pensa assim, se tu tiveres essa coisa do: "Ah, ninguém vai ver", mas imagina que tu tiveste que tu tenhas de tirar a peça de fora, por algum motivo, ou te sujaste, ou manchaste, ou entornar um café em cima de ti, tu tens de despir. Pensa assim: "Como é que eu ficaria se eu tivesse que despir?". Então, isto serve para todas as peças, não só para a lingerie, serve para as meias, serve para a roupa interior, serve para a lingerie, serve para tudo. Se tu tivesses que tirar o que está a esconder essa peça, como é que tu te sentirias? Então, se aquilo não está em condições, não é peça para usar. Não é peça para usar. Tu também tens de ter brio contigo e teres respeito para ti própria. Tu darias essa peça a alguém se alguém precisasse. Tu emprestarias essa peça se alguém tivesse em tua casa e precisasse e se tivesse esquecido de alguma coisa, mesmo que ela tivesse muito lavadinha, muito impecável, muito cheirosinha. Se calhar tinhas vergonha. Então, isto não está a dizer que tu és boa ou má pessoa, com bom caráter ou mau caráter. Apenas quer que tu te valorizes mais. E aí a importância e o psicológico e o resto vem atrás. Quando tu estás confiante, é diferente. Então, quais são as consequências disso? Uma sensação de inadequação, autossabotagem inconsciente e uma autoestima a começar a ficar muito beliscada e cada vez mais. Porque se tu achas que podes usar lixo, peças que iam quase para o lixo, então é porque tu te permites que qualquer coisa te sirva. E isso tem muito a mensagem por trás. Mesmo que tu não digas verbalmente, estás a fazê-lo em atos, não é? Então, qual é a solução? Desenvolver a consciência sobre cada elemento do vestuário, que como todas as peças que constituem o teu guarda-roupa, a forma como tu te vestes, cada um destes elementos que faz o todo, como é que ele afeta a tua percepção de ti, não é? Tu olhas ao espelho e como é que isso te afeta e aos outros. Qual é a comunicação que tu estás a fazer? Qual é a mensagem que tu estás a transmitir ao vestir-te assim, de qualquer maneira, não é? Então, reparem aqui nestes exemplos, e aqui eu trago mais exemplos. Pormenores dos comprimentos das mangas. Reparem como fica diferente. Reparem ali nas alturas das bainhas das calças. Não é que seja grave, não é uma coisa que uma pessoa diga: "Oh, não é assim muito grave", mas faz a diferença, vai fazer diferença no visual total, faz muita diferença. Temos aqui mais exemplos, com os braços mais gordinhos. Eu tenho as clientes ou as alunas que eu tenho são assim mais habitualmente com proporções que o corpo alargou, um bocadinho mais cheinhas, ou com o estômago mais, dilatado, ou os bracinhos começam a ficar assim também mais grossinhos, aquela o bracinho do adeus, como se costuma dizer, as peles mais flácidas também. Então, pormenores que fazem a diferença. Se queres disfarçar os braços um pouquinho mais largos aqui em cima, deves evitar as alcinhas muito fininhas, pelo menos sem nada por cima, não é? Se usares qualquer coisa por cima, um casaco aberto, hum, uma terceira peça, um colete solto, por exemplo, ok. Mas se for só por si aquilo, "Oh Sofia, mas eu gosto", está tudo bem, mas tu tens a consciência que se calhar não vai valorizar tanto aquilo que tu querias, mas é uma questão de consciência e de opção. Podes ter, o bracinho mais tapado, manguinha 3/4, ou se a manguinha for comprida, puxas um bocadinho para cima, ou dobras, ou aquelas já peças que têm, por exemplo, um botãozinho e dão para regular e para subir, até dá um ar assim mais jovem, mais leve. Também há muito erro de usar peças muito largas e fluidas. "Ai, eu sou gordinha, ou estou mais cheinha agora, vou usar assim coisas mais largas, porque isto disfarça tudo". Disfarça o que é bom e o que não é, ou seja, vai disfarçar,
pode disfarçar a barriga ou o estômago, mas também vai-te dar volume onde tu não o tinhas e não precisavas de estar a colocar. E vais perder a forma feminina, que tu podias tirar ali um partido, não é? Um bom partido, e estás ali a deixar uma coisa mais largueirona, mais de saco. E não tem de ser. E aqui a imagem do lado mostra isso mesmo. Podemos delinear ali uma zona da cintura, dar visualmente aquela cintura que às vezes nós não temos, não é? Mas com o resto da peça estar proporcional àquilo que uma pessoa quer esconder. Um bocadinho mais de manguinha, por exemplo, em vez de ser a cava, dar ali um ar bonito, alongar a silhueta com o decote em V, em vez de ser mais chegado ao pescoço, mas cada corpo é um corpo. Pessoas que têm, por exemplo, mais peito, funciona melhor um decote em V, com menos peito, funciona bem um decote redondinho perto do pescoço. Claro que se a outra pessoa querer usar assim, está tudo bem, mas reparem no visual final. É esta a percepção que às vezes falta. Outro pormenor, que são pormenores, mas fazem a diferença. Reparem na primeira imagem. Ela está vestida com as mesmas peças. A alteração é a cor do cinto. Temos um cinto, temos só para quem estiver aqui no Insta, tem uma pessoa de calça creme, um top preto, o sapato é preto, ela está vestida exatamente da mesma maneira nas duas imagens. Na primeira imagem ela tem o cinto da cor da calça e na segunda imagem tem o cinto da cor do top. O que é que vai acontecer? O cinto da cor da calça vai alongar a altura, vai parecer que tem a perna mais alta. Porquê? Porque não há uma quebra de cor. Até onde o cinto vai, temos essa percepção. No top, como temos o top, depois temos o cinto, vai alongar a nossa parte de cima e vai diminuir a nossa parte de baixo. Quando a pessoa por si só é alta, não vai influenciar muito essa percepção. Quando uma pessoa é um bocadinho mais baixa, pode ser um ponto de valor para alongar a silhueta, para tornar a pessoa perceptivelmente mais elegante, mais esguia. E faz a diferença. Ou pessoas também um bocadinho mais cheias para alongar também a silhueta. Aqui na segunda imagem, agora no outro bloco de imagens, a percepção do Sofia. Eu sou forte, neste caso ela não é muito forte, mas não tinha aqui aquela imagem que eu queria. Mas, mas dá para vocês terem a percepção de usar a roupa por fora da calça ou da saia e usar por dentro. E quem é mais fortezinho pode usar uma terceira peça para disfarçar. Para as coisas não vão alterar, o teu corpo não vai alterar o tamanho, está lá todo, mas a percepção é completamente diferente. E não é porque tu tens mais formas que eu, ao dar mais volume à peça para tapar essas formas, não vais ganhar muito com isso. E às vezes até vais perder, porque ela vai bater na zona onde tu se calhar és mais larga, que é a zona da anca, ainda vai-te dar mais volume ali, os olhos vão bater ali, porque é a junção das duas cores, faz como se fosse uma barra, um risco, onde os olhos vão ser o ponto. E tu brincas com outros acessórios, ela não tem colar, mas podia brincar com colar, os nossos olhos vão olhar e vão se perder noutros pormenores que não aquele que uma pessoa não quer valorizar tanto. Então adapta, e eu não estou a falar de ir comprar peças. Nas peças que tu já tens, tu podes muito bem trabalhar isto. Faz toda a diferença. Bem-vinda! Então, conclusão, depois quem puder vai ver aqui o YouTube, as imagens do YouTube, porque vão fazer sentido e vão dar mais apoio a vocês aí que não viram aqui esta parte da partilha. Então, conclusão, a atenção aos detalhes no vestuário não é superficial e vocês conseguiram ver aqui, isto vai impactar, apesar de serem detalhes, vai impactar muito mais do que aquilo que possas imaginar e é no resultado final. É uma ferramenta poderosa, é que são detalhes, mas são poderosos, poderosa de comunicação e, sobretudo, de autoconhecimento. É o conhecimento que tens sobre ti, sobre as tuas peças, sobre o teu corpo, que vai funcionar. É o teu gosto pessoal também, é o teu cunho, é a tua marca, é quase é os elementos que tu queiras colocar ali. Imagina que és uma pessoa de óculos, de bandeletes, de pulseiras, de colares, de lenços, de cachecóis. Imagina que tu tens até
algo que gostes muito. Tu podes começar a aplicar e ser esse o teu diferenciador, aquele pormenor que te distingue, aquele detalhe que faz toda a diferença no teu visual todo. E depois ter em conta isto também. Ao compreenderes e aplicares estes princípios, sobretudo as proporções das peças, muito importante, as proporções da peça, estarás a construir uma imagem mais profissional, que não é só a pessoal, é também a profissional, e uma vai casando com a outra. E vais também sentir-te mais autêntica, não é? Porque estás a adaptar a ti e para ti, ao teu gosto, com a tua forma de ser e de estar e a tua personalidade, não é? E alinhada também com a tua essência e, sobretudo, também com os teus objetivos. Qual é a comunicação que tu queres transmitir? Se és dona de um negócio, qual é a comunicação que tu queres transmitir? E isso é fundamental. Eu quero transmitir também autoridade, quero transmitir confiança, mas também quero transmitir que tu e eu somos pessoas acessíveis, ou seja, que tu podes chegar até mim, podes perguntar, eu não quero criar aqui um bloqueio, eu quero te mostrar que eu tenho falhas, sou humana, tenho imperfeições, tenho cabelos brancos, tenho estrias, tenho isso tudo, isto é um todo. Como é que eu posso valorizar essas imperfeições? São minhas, está tudo bem. Como é que eu posso valorizar? Ok, olha, como eu ainda não gosto de me ver com cabelos brancos, vou pintar o cabelo. Olha, eu não gosto, sei que tenho algumas estrias ou alguma celulite, não vou usar calças coladas a marcar, transparentes, que me mostram aquilo que eu não quero. Então são coisas que, se eu não me identifico com elas, que não valorizam aquilo que eu não gosto tanto, não vou usar. E está tudo bem, mas é isso, é a comunicação que eu quero fazer agora. Amanhã eu posso ter outra estratégia, posso pensar de outra maneira, posso sentir necessidade de estar diferente, consoante o meu público, consoante o meu posicionamento, está tudo bem, mas tem de fazer sentido para ti que estás aí desse lado. Não sei se está a fazer sentido ou se fez sentido. Então hoje vou-te fazer aqui uma sugestão, eu às vezes trago aqui sugestões de filmes ou de livros. Volto a trazer este filme eu também já dei aqui sugestão dele, e de vez em quando eu acho que tem a ver com a temática também o digo para vocês verem. O Diabo Veste Prada, isto é muito mais que roupa, tem a ver um pouco com estes detalhes, esta percepção. E é engraçado tu veres como, se não conheces o filme, ou vais recordar o filme, ou começas a pensar: tem lógica, tem lógica". Então é uma perspectiva diferente sobre a roupa e o impacto da comunicação que ela transmite. Aqui nós sabemos que há ali uma estagiária que tem uma forma de vestir, muito nem é simples, porque eu posso me vestir de uma forma simples, muito elegante, mas nota-se que não há ali um fio condutor, ali uma comunicação de um cunho, de uma personalidade, não há ali um juntar de roupa só, é um juntar, eu preciso de me vestir, então visto, sem um propósito, sem a tua linha. Então aqui fala muito disso, a diferença ao longo do filme, de como é que a Anne, vai-se vestindo, não é? E a percepção que ela tem do impacto que uma roupa depois também tem na autoestima, e é um bocado isso também. Então, fica aqui o meu conselho de filme para tu veres. E para isto, e como eu falei aqui, para perceberes também qual é o teu tipo de cor, porque poderás chegar aqui e dizer assim: "Ó Sofia, isso é muito interessante, eu também já li algumas sugestões, dicas, coisas que eu vejo aí na internet, mas eu não sei que corpo é o meu, ou eu não sei determinados pormenores, ou e a cor, Sofia? Há outros detalhes que não são só aqueles que eu falei aqui, existem outros pormenores e a cor é uma delas também. Mas se tu sentes que, ok, chegou o momento de eu pensar um pouco mais em mim e perceber o que é que pode funcionar mais na minha comunicação e também na tua autoestima e, sobretudo, aumentares aí o teu autoconhecimento, fica aqui o convite para te inscreveres no desafio de 21 dias que eu tenho, que vai te dar ali os alicerces para então criares aquela imagem que desejas. É uma transformação da tua imagem de uma forma
muito leve, não é nada para te assoberbar, mas todos os dias és convidada a fazer um exercício. Tu tens primeiro um contexto e depois és levada a fazer um exercício de quase de conhecimento, no sentido de vou aplicar aquilo que aprendi, porque o ideal é logo a ação, e tu começas logo no imediato, primeiro dia, segundo dia, porque são temas um bocadinho diferentes, mas estão todos interligados com o resultado final, mas tu podes logo começar a ter, não precisas chegar aos 21 dias, houve alunas que nunca chegaram aos 21 dias, antes de chegar aos 21 dias já me estavam a mandar comentários e a dar testemunhos, não precisaram de chegar ao fim para começar a perceber e a alterar determinadas coisas, sobretudo até nas compras e na forma como conjugavam as peças. Então fica aqui o meu desafio para alinhar a tua imagem com confiança e sem te desconectares de ti, ou seja, cada vez mais reforçares quem tu és e perceberes que perfil é o teu, que pessoa és tu hoje também, não só o teu corpo, mas também como pessoa. Então fica aqui o convite, são 21 dias, em 21 dias teres uma solução sentida por ti, não é eu a dizer para tu fazeres e ser igual para todos. Tu vais adaptar a ti, tu vais perceber o que é que faz sentido para ti, porque vais ter este autoconhecimento, tu vais fazer o exercício para ti. E o teu exercício que vais fazer para ti é diferente do exercício que outras mulheres fizeram para elas próprias. Então, fica aqui o convite. Aqui tens o testemunho da Maria João. Eu só sublinhei aqui algumas frases em que ela diz assim: para ela foi o mais importante foi isto, descobrir e compreender o meu biotipo, que é o tipo de corpo, foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim mesma. Não é? Depois no final ela diz que a Sofia aprendi a escolher as roupas mais apropriadas ao meu corpo. Ela aqui no meio tem outras coisas, podes ler, mas muitas vezes eram as pessoas, e neste desafio que eu senti mais foi pessoas que não estavam a perceber que o corpo tinha alterado e estavam a comprar peças que são mais focadas para o tipo de corpo e não para o delas. E depois o material, como se costuma dizer, tem sempre razão. Então fica aqui o convite. Quem estiver aqui a ver através das imagens, não é? No YouTube, pode fazer aqui um scan, ou então ali ao link em baixo. Aqui, depois, se quiser, manda mensagem privada que eu envio o link de acesso para ver aqui o que. Ai, carreguei ali sem querer. Se fizer sentido para ti, deixem-me. Já estou aqui outra vez. Olha, agora vou ver aqui, já parei a partilha. Se quiserem, depois façam um comentário aqui no post deste direto, para ver o que é que mais deu aí sentido. Eu vou ler aqui os comentários da Sandra, agora sim, parei aqui a partilha, consigo ler aqui os comentários. Em relação aos números de roupa, não vale a pena seguir, porque os números não são iguais em todas as lojas. É verdade, Sandra. E porquê é que isto acontece? Acontece sobretudo, quando as marcas não são nacionais, porque nós temos a marca nacional e o que tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso corpo, o nosso tipo de corpo. Isto é importante também. Os moldes, a roupa, quando é feita, não é? Quando não é feita por medida, apesar de eu também fazer moldes, mas quando é standard, existem moldes que vão para as fábricas para cortar os tecidos e para confeccionar. Uma pessoa de Portugal não tem o mesmo corpo de uma pessoa da Alemanha. Porquê? Na Alemanha são muito altos. Nem nos Estados Unidos têm o mesmo tamanho. Por norma são pessoas muito largas, muito grandes, mais gordinhos. Ou seja, um S naqueles países corresponde se calhar a um M a um L dos nossos. Porquê? Porque está em proporção com a escala de formato do corpo, não é? Com a genética daquele corpo. Quando essas peças que são feitas com base naqueles moldes, Espanha, Itália, o que seja, quando vêm para ser vendidos em lojas cá, não vêm com o formato típico de uma pessoa portuguesa ou de uma mulher portuguesa. Nós temos muita anca, por exemplo, habitualmente. Há países que as mulheres não têm assim tanta anca, não é muito comum uma mulher ter anca. Então as coisas vão assentar de forma diferente. Aqui são modelos pensados para este tipo de mulher, ou de homem, mas pronto, estou a falar aqui de mulher porque é com quem eu falo mais. Então,
é normal que quando uma pessoa só se guia pelo tamanho, às vezes as coisas correm mal. Por isso é que às vezes mandar vir coisas da internet, se uma pessoa não tiver muito cuidado e percepção do tipo de local de onde vem a peça ou o tipo de marca, se nunca experimentou nada daquela loja fisicamente e manda vir online, é preciso ter muito em conta as tabelas que eles lá têm. Caso contrário, pode não assentar bem e tu dizes assim: então, mas isto é o L, eu uso L, ou eu uso M, e vem um M e este M não tem nada a ver com o meu corpo. Pois, é possível que não. Tem a ver também com isto, porque os moldes são feitos de forma diferente. Normalmente tenho cuidado com o uso da lingerie. Parabéns, Sandra. O bege, estavas a responder entre o vermelho e o bege. Muito bem, é mesmo isso. E serve para tudo. Calças, nunca posso comprar online. E somos duas. Eu também não. Eu calças, eu já tenho. Eu quando compro roupa, porque eu não tenho tudo Sofia Coelho Designer, não é? Não tenho muita roupa que é comprada em lojas. Eu tenho algumas lojas que eu não vou mais, porque eu já sei que para o meu tipo de corpo, para a minha anca e para a minha cintura, já não me dou ao trabalho. Eu gosto daquelas calças, eu gosto daquele modelo, eu sinto-me bem com aquela marca. A durabilidade e os materiais eu também gosto, e já não vou. Eu quando preciso de calças é aquelas. E às vezes até compro 2 pares de modelos diferentes, mas aproveito estar na loja. São lojas, algumas delas não existem aqui em Leiria, então quando eu passo por essas lojas que existem noutros locais, eu aproveito, experimento e compro. E então isso serve também para isto também tem a ver muito com o autoconhecimento. Eu já me conheço. E isso é bom. Quando nós já nos conhecemos, há coisas que eu digo, não, não vai dar o S, tem de ser para a parte de cima, com esse tipo de feitio tem de ser o XS. Para mim tem, porque eu sou estreitinha na cintura, não tenho muito peito, sou estreito também aqui em cima, mas em comparação com a parte de baixo já não tem nada a ver. Às vezes fica-me justa em baixo e fica-me larga em cima, se for uma peça que seja por exemplo, um macacão ou um vestido, tenho que ter em conta se ele tem margem de folga ou não. Se der para esticar, tudo bem, fica mais justo na anca e fica bem na parte de cima. Mas se não for, eu preciso mesmo ter cuidado, porque depois as proporções podem não bater certo e pode a peça não cair tão bem como se gostaria. Mas é muito bom, Sandra, tu teres essa percepção, começares a perceber e valorizar. E as bainhas igual, reparem nos pormenores, vocês viram aqui nas imagens, os pormenores fazem toda a diferença. A lingerie, o que está por baixo, faz o alicerce todo também. E depois o que também está por cima, em relação às proporções, aos cortes, às alturas, a altura das bainhas, estar apertada ou não, faz toda a diferença, até os decotes. Por exemplo, os biquínis têm sempre de comprar peças separadas, pois és como eu, a proporção da parte de cima não joga com a parte de baixo. Imagina aqueles conjuntos, se a gente tivesse de comprar um conjunto standard de cueca com sutiã. Imagina se, o seu sutiã é um 36, que é também pequeno, vá, também tem de comprar com a cueca com o tamanho. Estava feito ao bife. Só usava metade da lingerie. Não pode ser. E serve isso. É uma prova que o nosso corpo tem medidas diferentes, tem as suas próprias medidas. Há pessoas que fica espetacular o conjunto dos mesmos tamanhos, mas noutros casos não fica. E eu vou usar, mesmo que não fique bem? Não. Eu vou ter a consciência de, espera lá, este tem de ser outro. E está aqui a Sandra a partilhar connosco e muito bem, que agora vem o bom tempo, esperemos que venha o bom tempo, vamos fazer praia. E a praia, quer a escolha do biquíni, quer a escolha do fato de banho, mesmo que tenhas muitas curvas, existem coisas fantásticas para usar e sentir-te bem, confiante na roupa. Mesmo que estejas exposta, não é? Que a lingerie, pronto, neste caso, o biquíni ou o fato de banho, estamos expostas, não é? O corpo está exposto, mas existem formas bonitas de impactar visualmente e de sentir bem com o corpo que tens. Não é exatamente aquilo que querias, ok, mas tendo uma peça mais bonita vai-te favorecer mais e vais gostar mais do resultado, já que é para ir para a praia, do que o que não funciona tão bem, não te vais sentir tão bem nem tão segura. Então toca aí a fazer essas mudanças porque
tudo começa aqui na nossa cabeça e impacta muito psicologicamente. Eu quero reforçar isto mais do que uma vez. Às vezes não é questão de mais 5 euros, menos 5 euros. Às vezes é a diferença que estes 5 euros, e às vezes nem é a diferença, é só saber escolher a peça ou a cor. Até pode ser a mesma peça com cores diferentes. Portanto, o investimento é igual. É a diferença que isso vai impactar no teu visual e, sobretudo, no teu psicológico. Faz toda a diferença. Portanto, toca aí a olhar com outros olhos para o teu guarda-roupa para perceber onde é que podes mexer e alterar aquilo que não está bem. E isso faz-te como? Como? Com autoconhecimento sobre nós mesmos. Maravilhoso. Foi fantástico ter-te aí desse lado. Encerramos por aqui este direto. Para a semana continuamos nesta temática, com os detalhes, não é? Com estes pormenores que são sempre tão importantes e é importante também levares a sério isso. E já sabem que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda e a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba, por isso está sempre nas nossas mãos fazer alguma coisa para alterar, está sempre, sempre, sempre. Qualquer pequena que seja, e aqui vem o segredo, não são só os detalhes aqui, uma pequena decisão pode fazer a diferença total na forma como vai impactar o teu visual daqui para a frente. Por isso, uma decisão hoje pode mudar todo o resultado daqui para a frente e nos próximos anos. E se não o fizeres, também pode continuar a fazer diferença. Mas tu dizes assim: se eu não fizer, vou ficar igual. Não vais ficar igual. Vais piorar. Porquê? Porque a tua autoestima vai ficar cada vez mais em baixo, as tuas inseguranças vão ficando maiores, portanto, não estás a partir do mesmo ponto, estás a avançar e estás a partir de um ponto onde já estás agora. Se não estás bem, vais continuar a ficar pior, porque uma coisa é ficar assim, a outra é ir decaindo. E quando uma pessoa já está numa fase em que não está a gostar de alguma coisa, já está numa fase de decair, que algo precisa de ser feito. Então, faz enquanto tu também tens essa força e essa energia para fazer. Então, pensa bem, volta a ver este direto e se fizer sentido partilha-o também, guarda para voltares a ouvir, para voltares a ver e tens a vantagem de poder fazer em velocidade maior para absorveres tudo de uma forma ainda melhor. Um beijinho enorme, uma boa continuação e vamos nos vendo por aqui.